Olá, minha gente. Voltando aqui, fiquei um tempo sem gravar vídeo porque a coisa ficou apertada, mas vamos retomar. Eu havia prometido uma série sobre carros elétricos. Pois bem, vamos fazê-la. Vamos abordar desde o histórico a outras questões como tecnologia, estratégia da indústria das vários fabricantes, impacto na economia, no nosso dia a dia, no nosso bolso. Esse primeiro vídeo a gente vai abordar pela questão histórica e uma visão geral, um overview. O porquê disso? Porque para a gente entender o que está acontecendo e para onde nós estamos indo, a gente precisa conhecer um pouquinho de história, de onde a coisa está vindo. Qualquer coisa na vida é assim. As coisas não são desconectadas, elas têm todo um cadeamento histórico. Então, conhecer um pouquinho de história sempre é bom para a gente entender aonde a gente está e para onde a gente está indo. Então, vamos começar essa série e se você não se inscreveu, por favor, se inscreva agora, acione o sininho e vamos iniciar nossa série. Vem comigo, vamos entender um pouquinho de carro elétrico e o seu futuro. Bom, gente, como que tinha conversado já, a gente vai abordar o carro elétrico sobre vários aspectos, alguns até que não têm sido muito abordados. Mas para a gente entender essa abordagem lá na frente, de aspecto de tecnologia, economia, impacto, sustentabilidade, meio ambiente, a gente precisa primeiro entender a história. Então, vocês sabem há quanto tempo existe o carro elétrico? Será que isso é uma coisa nova ou não é tão nova assim? E vocês conseguem me dizer uma cidade hoje, né, ou que vocês tenham na história na cabeça, que tenham pelo menos 20% da frota em carro elétrico? Bom, se ninguém se lembrou, eu vou ajudar. O carro elétrico existe há 140 anos. Sim, minha gente, há 140 anos. Aliás, o carro elétrico surgiu até antes do carro a combustão. E a cidade que já teve 20% da sua frota elétrica foi Nova York, em 1903. Inclusive, na época também já tinha os carros híbridos. Então, nesse slide vocês podem ver que não mudou muita coisa. Você tem uma senhora ali à esquerda, mostrando como carregar o carro em casa, numa unidade elétrica, que a gente começa a ver hoje nos prédios que são lançados modernos, com ponto de abastecimento em casa. Nos postos de combustível na estrada, a gente já começa a encontrar ponto de abastecimento. À direita, você tem a mesma coisa, um carro lá sendo abastecido na sua casa, ou seja, e embaixo, o mais chocante, você tem uma série de caminhões elétricos sendo abastecidos. Então, vocês podem ver que o carro elétrico, né, não é uma novidade. Ao contrário, é bem antigo. E as soluções, como vocês podem ver, que estão sendo apresentadas, elas não têm nada de muito novo. Está mudando somente a embalagem. Bom, sem que tenha uma tecnologia de 140 anos, né? Por que o carro elétrico não decolou? Por que depois de 140 anos a gente agora está tratando isso como novo? O que aconteceu? Bem, gente, existem alguns problemas clássicos, básicos, que são envolvidos diretamente com o tipo de tecnologia que a gente usa no carro elétrico. Então, eu montei uma tabelinha para vocês olharem aí, em 1903 e 2022. Um dos problemas que a gente tinha em 1903 era o peso da bateria. Eu pergunto a vocês, isso foi resolvido hoje? Claro que não. Óbvio que o peso diminuiu com a bateria de íon lítio, né, as baterias de chumbo lá em 1903 eram muito mais pesadas, mas se comparar ainda hoje, o peso da bateria é um problema. Autonomia foi resolvido? Não. Hoje esse é o grande problema do carro elétrico, mesmo com as baterias de íon lítio. É autonomia e tempo de recarga. Enquanto se abastece um carro comum em 5 minutos, 10 minutos, você leva um carro elétrico 6, 8, 10 horas. Tem a carga rápida de 40 minutos, 80%, né? Algumas mais modernas têm 15 minutos. Só que pega o manual para ler. O que o manual diz? Carga rápida
diminui o tempo de vida útil da bateria. A própria montadora não aconselha. Aconselha em situações em que você precisa de emergência, em estrada, está viajando. Mas o que ela aconselha é você carregar o carro em carga lenta em casa. Assim como você faz com uma bateria comum quando dá problema. Você vai lá e leva ela para ser recarregada. Geralmente, essas lojas de baterias autoelétricas botam em carga lenta. Então, essa é uma outra questão da tecnologia. É feita para carga lenta. Terceiro problema, o descarte das baterias. Existia em 1903 e hoje, em 2022, é mais sério ainda, por causa da questão de ambientais, as regulamentações que existem, que são muito mais severas, muito mais críticas do que eram em 1903. Então, a gente ainda tem hoje um problema de descarte de bateria. Uma coisa é você pegar seu Samsung e seu Apple, levar ali na loja e entregar para descartar, para jogar fora. Tu vai parar o carro na porta da concessionária e dizer, vim descartar minhas baterias? Como é que vai ser isso? A outra questão é a construção. Isso foi resolvido? Também não. Construir um carro elétrico, sim, é mais simples, mas é muito mais caro. Por questão da tecnologia, por questão de escala. Então, basta vocês verem no mercado de hoje que um carro elétrico é muito mais caro que um carro a combustão para ser construído e vendido. Para ele baixar de preço, o governo tem que dar incentivo. Ora, quando o governo dá incentivo, baixa imposto, é a gente que vai pagar essa conta. Não tenha dúvida. Dinheiro não cai do céu. Se alguém está deixando de pagar um imposto sobre aquilo, outras pessoas vão pagar para equilibrar o caixa. Não tem mágica. Então, essas questões que nós estamos vendo aqui são as questões que são da essência da tecnologia de baterias para carro elétrico hoje disponível. Pode ser que no futuro isso seja resolvido, mas em 140 anos as questões não mudaram, não evoluíram o suficiente para mudar essa questão. Então, com isso, com a evolução do motor a combustão, chamado motores térmicos, facilidade, enfim, todo aquele processo que a gente conhece, em 1902, entre aspas, o carro elétrico morre pela primeira vez. Ou seja, a tecnologia adormece em função das questões que viabilizam o uso dessa tecnologia para este fim, ou seja, tecnologia elétrica para o carro elétrico. Mas a tecnologia de eletricidade, ela não está inviabilizada para a mobilidade urbana. Lembre-se de metrô, trem, bonde, veículo leve sob trilhos e etc. A diferença é que todos eles não trabalham com baterias. Eles têm a energia levada através de trilhos, de fios, de cabos, sob demanda. Então ele não necessita o armazenamento. E essa é a questão-chave. Continuando o histórico do carro elétrico. Aí vieram as duas grandes guerras. Acabam as guerras, boa parte da Europa destruída, parte do Oriente Médio também, do Oriente também destruído, o Japão destruído, a China também é uma situação muito ruim, e você tem problemas de combustível, escassez de petróleo. Tentaram ressuscitar o carro elétrico, não falaram, chegou a vez dele, agora não tem combustível fóssil, a gente vai ressuscitar. Quando começaram a tratar da questão, a coisa se repetiu. Lá em 1945, 48, 50, a gente tinha os mesmos problemas de 1903. Então, ele, entre aspas, morre pela segunda vez. Aí vem onde esse jogo começa a virar, onde começa a vir essa pressão pelo carro elétrico. Quando que isso acontece? Bom, isso acontece em 1996, quando Al Gore, que é candidato a vice-presidente dos Estados Unidos pelo Partido Democrata, lança um livro e aborda uma questão, uma verdade inconveniente. Botei aí o livro do Al Gore, para quem quiser comprar, ler, vale a pena. É quando essa questão surge do meio ambiente de maneira mais forte, na Califórnia, e ele aborda de quanto os automóveis agridem o meio ambiente. Aí, ou seja, estamos falando de um candidato à vice-presidência dos Estados Unidos abordando uma questão, num partido democrata, da maior economia do mundo. Aí isso ganha peso, ganha um status, uma importância que até aquele momento não tinha. E quais são as consequências disso?
Em 96, a Califórnia parte na frente e começa a emitir normas regulatórias para controle de emissão. Ou seja, ela começa a apertar muito para você poder ter motores a combustão, né? E dando incentivos para a eletrificação da frota. E isso, com o tempo, começa a se espalhar pelo mundo inteiro. Hoje a gente tem isso na Europa, lá na frente a gente vai estudar, vai ver isso, né? Aqui no Brasil a gente começa a ter com o Proconv, agora no final de 2021, por exemplo, o Proconv 7 levou com que o Uno saísse de linha, que o Gol saísse de linha, por questões de emissão e questão de catalisadores também. Enfim, a gente vai ver isso lá na frente. Mas a origem é o Al Gore em 96. E o primeiro lugar do mundo que começa a regulamentar e apertar questões de emissões é a Califórnia. Bom, só que o que acontece? A indústria trabalhou muito para melhorar a eficiência do motor a combustão. Um motor a combustão tem uma eficiência em torno de 30%, tá? Enquanto a eficiência do motor elétrico vira na casa de 70%. Hoje em dia, inclusive, a gente vai ver também nas estratégias das grandes indústrias que estão apostando na questão do carro elétrico, porque não tem para onde correr em função das normas de emissão, né, os marcos regulatórios. A gente vai ver que a Toyota tem como parte da estratégia dela, indo contra o mercado, tem parte como estratégia dela, melhorar a qualidade dos motores dela, inclusive usando a Fórmula 1 como exemplo, motores de emissão a combustão. Enquanto que a GM aposta numa outra direção. A gente vai ver isso lá mais adiante em outros vídeos. Mas esse gráfico que a gente vê aí, nota que eu tenho a fonte lá, é a CETESB em 2020. Sempre que passarem dados a vocês, tem um vídeo sobre isso no outro canal, né? Procure saber a fonte, né? Para as pessoas falam as coisas sem fonte. A fonte está ali, a CETESB. Quero que vocês observem o seguinte, é a questão de emissões nesse gráfico que a CETESB tabulou nos últimos 14 anos. Observem o seguinte, essa bolinha em verde aí, a parte verde, tá? São as emissões de CO2. Observe que tem um pico ali em 2011, 2012, e ela vem caindo bastante. Se observar, a gente tem aqui em 2018, 2019, na casa de 37,8, 38,5%, que é mais ou menos ali nos 36% que a gente tinha, né, aproximadamente, 36,2% em 2010. Só que, gente, a frota de hoje é muito maior do que a gente tinha em 2006, 2007, 2008. É muito maior. Só que as emissões não são tão grandes assim. E a emissão aqui não é só de carro. Eu tenho um carro, tenho um ônibus, tenho um caminhão. Então, para vocês verem como que os motores melhoraram, como que a indústria trabalhou na melhoria da eficiência dos motores, nas emissões, de modo que, embora tenha uma frota muito maior, o crescimento das emissões não manteve a paridade, não é diretamente proporcional o crescimento de emissão com o tamanho da frota. Esse gráfico aí também, a fonte está lá, né? A União Europeia, né, a questão de meio ambiente, lá agora, recente, né? Em 2022, vocês vão entender o porquê que a Europa, lá na frente, também tem uma pressão gigantesca pelo carro elétrico. Vocês observem o seguinte, vocês podem observar aí que 71,7% de tudo que é emitido, né, de CO2 na atmosfera na Europa vem de rodovia, sendo que 60%, mais da metade, vem de carros. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão aumentando as restrições, forçando o carro elétrico, porque também tem uma questão de matriz energética aí, né? Eles têm muitas usinas para o interior da Europa, né, cidades do interior, que eles podem acionar para gerar energia elétrica. Outra coisa que a gente vai estudar, a matriz energética do Brasil e do mundo. E eles querem tirar esses carros das cidades, para melhorar a qualidade do ar na cidade. Se com isso vai piorar o interior, é um problema para resolver na frente, que a gente vai ver adiante. Mas o motivo da pressão hoje gigantesca da Europa, em questão de carros elétricos nas cidades, está aí o motivo. Vocês estão vendo aí o gráfico recente, 2022,
né, da Agência Europeia de Meio Ambiente, em que 71% vem de rodovias, e sendo que 60,6% vem dos carros. Bom, voltando lá agora, que a gente viu que a indústria lá de 96 para cá trabalhou para melhorar a questão de emissão e porquê da pressão atual, lá em 96, quando o Al Gore botou as cartas na mesa, a GM foi a primeira a se mexer. E ela lançou esse carro aí, esse EV1, veículo elétrico 1, né? Foi um grande fracasso. Ele está entre os 50 piores carros já fabricados no mundo. Tanto que a GM fez um esforço, né, para recolher todos que pôde e destruir. E esses carros não eram vendidos. Eles foram, entre aspas, doados, cedidos por uma demonstração da tecnologia. Só que simplesmente não funcionou. E vocês podem ver que o carro está abastecendo exatamente como hoje. Então vocês vão comparando desde 1903 até hoje, que para vocês verem em 140 anos qual foi o grau de evolução que a gente teve. Bom, mas como eu falei, esse é assunto para mais detalhado lá na frente, mas tem que entender, a Toyota aborda várias e várias tecnologias para eletrificação. Ela aposta em outros caminhos, né? Ela aposta que a transição será mais lenta, que ela precisará manter ainda veículos a combustão, melhorando a eficiência do motor, isso é parte da estratégia, parte de veículos híbridos e, principalmente, aí vem um pulo do gato. Qual é a fonte de energia para manter um carro rodando? A Toyota aposta muito na célula de hidrogênio. E a célula de hidrogênio se reabastece exatamente igual a um carro normal, 5, 10 minutos, com autonomia de 1.360 km. Esse é o Toyota Mirai, já à venda na Europa e nos Estados Unidos, tá? Vocês estão vendo aí ele, é um sedã bonito, embaixo ele em corte, e ali o recorde que ele bateu. E agora, pasmem, o Elon Musk, que dizia que não via em 2018, 2019, pegue o Twitter dele, que não via futuro na tecnologia de célula de hidrogênio, acabou de dizer no Twitter que ele vai mudar a tecnologia dos Teslas para célula de hidrogênio até 2025, 2026. Então, será que a Toyota está tão errada assim, ou será que a Toyota alertou todo mundo de que o modelo atual pode não ser o melhor para a gente chegar ao carro elétrico de verdade? Bom, isso a gente vai discutir mais adiante, mas a Toyota tem uma estratégia totalmente diferente, e uma das coisas é a célula de hidrogênio. Uma das coisas que alegam no carro elétrico é a sustentabilidade, que ele é amigo do meio ambiente. Gente, sim e não. A gente vai ver adiante se ele é tão sustentável e tão amigo assim, em outros vídeos, né, nessa série aqui. Mas hoje em dia, por exemplo, a gente fala de reciclagem, né? Onde você vai num shopping, tem lá reciclável, papel, plástico. Um carro, hoje, a combustão, como a gente conhece, ele é totalmente reciclável, de ponta a ponta, de para-choque a para-choque. Uma vez que ele encerrou seu ciclo de vida útil, tudo é aproveitável, tudo. Desde você desmontar peças para recolocar em mercado de reposição, ou você simplesmente moer o carro, entre aspas, e tem insumo para outras coisas. Então, hoje, a reciclagem de um carro de motor a combustão é 100%, de para-choque a para-choque. E já um carro elétrico não é bem assim, né? A gente vai ter um problema de bateria, de descarte de bateria. Bom, como eu falei lá atrás, uma coisa é pegar seu telefone, chegar ali na loja e entregar para ser descartado. Como você descarta a bateria de um carro? Vai encostar na porta da autorizada, vir descartar a bateria do carro? Né? E hoje, 60% do custo de um carro estão nas baterias, num carro elétrico. O outro problema, a bateria, a vida útil de uma bateria é de 8 a 10 anos. Quantos carros nós temos no Brasil rodando na nossa economia, que a gente não tem um poder de compra que tem a Europa, os Estados Unidos, ou países da Oceania, ou do Oriente, como o Japão, como a Austrália, com uma frota com mais de 8, 10 anos. Imagine que 8, 10 anos a bateria do carro acabou. Você tem que trocar as baterias do carro. Imagina o custo disso.
Então, essa é a outra questão. Seu celular, quando acaba, você vai na esquina, entrega ele e pega outro. Será que a gente vai ter condições de entregar o carro na esquina e pegar outro? Será que a gente vai ter condições de fazer essa troca de bateria? Quanto vai custar isso? Se hoje, com um carro novo, 60% do custo é a bateria. Imagine com a mão de obra para desmontar e remontar. E o processo que as empresas forem fazer isso vão ter que para preparar a estrutura de descarte. Será que a gente vai conseguir trocar o carro dessa maneira? Vai conseguir trocar a bateria dessa maneira? Bom, essa é a parte econômica, uma das partes de economia que a gente vai ver lá na frente. Né? E aí, a gente olha como é que é a matriz de produção de energia, que a gente vai discutir também com mais detalhe, no mundo hoje. Né? Então, vocês podem observar que a energia limpa, né, renovável, a produção é muito pequena. Então, na hora, vou já dar uma adiantada, a gente vai ver lá na frente. Quando você encosta seu carrinho elétrico lá, espeta ele para abastecer de energia elétrica, a energia elétrica não caiu do céu, ela foi gerada. Só que para gerar essa energia elétrica, você queimou combustível fóssil. Ou qualquer outro tipo de coisa que não é limpa, porque a matriz limpa no mundo é muito pequena. Então, o que vai acontecer? O carro ele não está poluindo na hora em que ele está rodando, mas gerar a energia necessária para abastecer ele vai poluir mais do que os motores a combustão. Sem contar a questão, você sabe como é extraído o lítio para fazer a bateria? A gente vai ver isso lá adiante. É outra fonte de poluição absurda. Então, tem-se uma visão muito específica de toda uma cadeia de valor, só na hora que o carro está rodando. Só que o que é preciso para ele rodar? E depois que ele acaba, como é que te trata isso? Então, a sustentabilidade do meio ambiente no carro elétrico, ela não é agredida ali no hora do uso, mas o antes e o depois dele pode ser muito pior do que o motor a combustão. E aí a gente vai entender, né, o que é de infraestrutura necessária, matriz energética, impostos e tributos. Sim, ninguém falou isso para vocês. Vocês já viram que vocês volta e meia tem bandeira vermelha na conta? Vocês já estão sabendo que para carro elétrico há um desconto no abastecimento do carro, nos tributos? Se você eliminar a frota a combustão e onde você diminuir os tributos, né, que a União, estados e municípios têm participação, arrecadam a partir de combustível. Você acha que eles, ao perderem essa arrecadação, eles não vão compensar em outro lugar? Vocês acham que esses tributos não vão vir para a matriz energética elétrica? Ou seja, então, o abastecimento que hoje é barato, ele não será tão barato quanto é hoje, porque ao perder a arrecadação de um lado, o Estado vai compensar do outro. Então, é outra questão que as pessoas não estão olhando. E é suporte de rodovias. Vocês já viram uma bateria explodir? Sabiam que a bateria de íon lítio não pode receber água? Um carro elétrico acidentado ali é alta tensão. Não é que nem um carro a combustão. Se você não pode cortar em qualquer lugar, tem que ter um treinamento especial, não você pode morrer eletrocutado. Então, a infraestrutura, tudo que está em volta para isso funcionar, é muito maior do que somente o carro. Nós vamos discutir isso cada vez em mais detalhes nos próximos vídeos. Bom, meus amigos, para esse primeiro vídeo de introdução da história, um apanhado geral, é isso. Se você gostou, não esqueça de se inscrever, badalar esse sininho aí para ser avisado do restante da série, de outros vídeos, também curtir e compartilhar. Fiquem com Deus, uma boa noite, saúde e paz a todos vocês.